A Babilônia tinha um segredo que a Bíblia não te contou completamente. Neste vídeo, você vai descobrir práticas sexuais que aconteciam nos templos que vão te chocar. Imagine sacerdotisas realizando rituais íntimos, considerados sagrados, e mulheres obrigadas a se entregar a estrangeiros uma vez na vida como oferenda à deusa do amor. Isso é apenas o começo. Você vai conhecer como as mulheres babilônicas tinham mais direitos que em qualquer outra civilização antiga. Podiam ser médicas, comerciantes e até divorciadas, mas também enfrentavam punições brutais se traíssem seus maridos. Verá como o sexo era celebrado em rituais religiosos, enquanto o Código de Hammurabi punia com a morte certas práticas íntimas. Este vídeo revela os jardins suspensos, construídos por amor a uma rainha, os segredos astronômicos que permitiam prever o futuro e como o poder da Babilônia caiu numa única noite de festa e libertinagem. Da cerveja sagrada bebida com canudos de ouro às práticas de prazer que fariam qualquer um corar. Esta é a verdade sobre a vida na maior cidade do mundo antigo, que os livros de história não tiveram coragem de contar. A grandeza da Babilônia, a cidade mais poderosa do mundo. Imagine uma cidade tão rica e avançada que suas construções desafiavam os deuses. Assim era a Babilônia, erguendo-se majestosamente nas margens do rio Eufrates. A Babilônia não era apenas uma cidade, era um símbolo de poder, riqueza e domínio que ecoaria pelos séculos. Enquanto o resto do mundo vivia em vilas de barro e pequenos povoados, os babilônios construíram uma metrópole que desafiava a própria imaginação humana. Nenhuma cidade contemporânea poderia rivalizar com sua grandiosidade. Estamos falando de uma civilização que no século VI a.C. já possuía ruas planejadas, sistemas de esgoto e abastecimento de água, quando a maioria dos povos ainda bebia de poços contaminados. As muralhas da Babilônia eram tão impressionantes que faziam qualquer invasor pensar duas vezes antes de atacá-la. Visualize isso. Fortificações com mais de 18 metros de altura e tão largas que carruagens puxadas por cavalos podiam percorrer seu topo lado a lado. Relatos da época afirmam que essas muralhas se estendiam por quase 18 quilômetros, protegendo uma área maior que muitas capitais modernas. Nada menos que 250 torres de vigia se erguiam ao longo dessas paredes, cada uma servindo como ponto de observação para soldados armados que protegiam a joia do império. Mas o verdadeiro espetáculo estava dentro desses muros. Ao cruzar um dos 8 portões monumentais, o mais famoso sendo o Portão de Ishtar, revestido com azulejos azul turquesa decorados com dragões e touros dourados, o visitante deparava-se com uma visão que parecia saída de um sonho divino. As ruas principais, como a avenida processional, eram pavimentadas com pedras planas e ladeadas por paredes decoradas com leões coloridos em relevo. Essa avenida, com mais de 20 metros de largura, faria muitas vias modernas parecerem becos estreitos. E então havia os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Imagine terraços escalonados, erguendo-se a mais de 20 metros de altura, cobertos com árvores, flores exóticas e cascatas de água. Fontes jorravam em diferentes níveis, criando um oásis verde que parecia flutuar acima da cidade. Conta-se que o rei Nabucodonosor II ordenou sua construção para agradar sua esposa, a princesa Amites da Média, que sentia falta das montanhas verdejantes de sua terra natal. Pense no poder e recursos necessários para criar um ecossistema artificial em pleno deserto mesopotâmico, um feito de engenharia que impressionaria até mesmo nos dias de hoje. A vida na corte babilônica era de um luxo inimaginável. Nos palácios reais, com mais de 600 quartos distribuídos em vários andares, o monarca vivia cercado por servos, conselheiros, concubinas e guardas pessoais. Os banquetes realizados nestes salões opulentos
poderiam alimentar um vilarejo inteiro por semanas. Mesas de cedro do Líbano, cobertos com ouro, sustentavam iguarias trazidas de todo o império. Frutas exóticas, carnes raras, vinhos envelhecidos e especiarias que custavam seu peso em prata. A Babilônia não era apenas um centro de poder militar e político. Era também o maior centro intelectual e cultural de sua época. Em suas escolas, os jovens da elite aprendiam a escrita cuneiforme, matemática avançada, astronomia e medicina. Os babilônios foram pioneiros em diversas áreas do conhecimento. Desenvolveram um sistema matemático baseado no número 60, que usamos até hoje ao dividir horas em minutos e círculos em graus. Criaram mapas estelares detalhados e estudaram os movimentos dos planetas com precisão surpreendente. Suas bibliotecas guardavam milhares de tábuas de argila com conhecimentos acumulados por séculos. A mais famosa, estabelecida pelo rei Assurbanipal, continha obras sobre medicina, astronomia, religião e literatura, incluindo a Epopeia de Gilgamesh, considerada a narrativa escrita mais antiga da humanidade. Para os povos contemporâneos, estas realizações pareciam quase sobrenaturais, como se os babilônios tivessem recebido conhecimentos diretos dos deuses. Se você deseja que as bênçãos de abundância e prosperidade divina venham sobre sua vida, comente agora: Deus vai me prosperar. Seu comentário é uma declaração de fé que abrirá as portas dos céus para seu milagre financeiro. E se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like como um ato de gratidão pelo que Deus já está preparando em sua vida. Mas por trás de toda essa grandiosidade aparente, uma estrutura social rígida sustentava a glória do império. E é sobre isso que vamos falar a seguir: como os babilônios viviam. Trabalho, comida e entretenimento. Você sabe o que um babilônio comia no jantar? Ou como ele se divertia depois do trabalho? A resposta pode surpreender. O dia típico de um babilônio começava cedo. Com os primeiros raios solares, a família se reunia para uma refeição simples, geralmente pão de cevada acompanhado de tâmaras ou figos secos, molhados em azeite aromatizado com ervas. Uma curta oração aos deuses domésticos precedia o início das atividades. O homem saía para seu trabalho, enquanto a mulher cuidava da casa, das crianças e frequentemente de algum ofício complementar, como tecelagem ou olaria, realizado no próprio lar. Nas ruas da cidade, artesãos de todos os tipos praticavam seus ofícios. Oleiros modelavam vasos e utensílios em suas rodas. Ferreiros martelavam o metal incandescente para criar ferramentas e armas. Carpinteiros esculpiam móveis elaborados para as casas dos nobres. Tecelões transformavam lã e linho em tecidos para vestimentas. Cada profissão tinha seu próprio bairro e sua própria guilda, organização que controlava os padrões de qualidade e treinava os aprendizes. Os médicos babilônios combinavam conhecimentos empíricos com rituais religiosos. Para eles, a doença era tanto um desequilíbrio físico quanto uma punição divina. O tratamento incluía ervas medicinais, cirurgias básicas e encantamentos para aplacar a ira dos deuses. Curiosamente, estes médicos já conheciam o conceito de contágio e isolavam pacientes com doenças que consideravam transmissíveis. O comércio era a atividade que verdadeiramente ligava a Babilônia ao mundo. Mercadores atravessavam desertos e mares para trazer produtos exóticos, madeira de cedro do Líbano, pedras preciosas da Índia, especiarias da Arábia, marfim da África. As caravanas que chegavam à cidade eram recebidas com grande expectativa e seus produtos rapidamente enchiam as bancas dos mercados. O próprio conceito de dinheiro, como conhecemos hoje, teve suas raízes na Babilônia, onde unidades padronizadas de prata serviam como meio de troca. As refeições eram momentos de convívio familiar. Sentados em esteiras ao redor de uma mesa baixa, os membros da família comiam com as mãos de um grande prato comum. Cada refeição
Começava com agradecimentos às divindades, pois os babilônios